A gente começa do básico, como eu estava falando, é sempre bom a gente estar aprendendo, fazer bem passo a passo, principalmente agora nessa parte de CSS, em particular a parte de layout, que às vezes você muda uma coisinha e dá tudo errado, tá? Então eu instalei aqui o Live Server, fica mais fácil da gente ver a página com o Live Server. Então a gente tem aqui a nossa página, eu posso escrever alguma coisinha só para ter certeza que funcionou. E aparece lá a minha página. Então o primeiro passo é a gente conseguir importar o Bootstrap. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente entra na página principal do Bootstrap. Sempre aconselho vocês a tentar ir direto na fonte, ao invés de acessar um site em português, um site diferente. Então aqui na página principal do Bootstrap, ele tem dois links que a gente pode baixar. Outra vantagem de puxar direto do original é que ele vai estar mais atualizado, né? Então aqui a gente vai adicionar o CSS do Bootstrap e os scripts. Os scripts a gente vai ver mais depois, mas a gente vai adicionar ao final da main. Beleza? Para ver se isso está funcionando, a gente vai lá na página, dá um F12 aqui. Se não deu erro, já é um bom sinal. Não apareceu nenhum erro. E a gente dá uma olhada aqui, ó, nos sources, a gente consegue identificar que realmente ó, o jQuery está puxando, o Bootstrap está puxando, então parece que ele importou corretamente. Um outro teste que a gente pode fazer é botar uma atribuição qualquer. Primeira tarefa que eu passei para vocês foi colocar uma barra de navegação. A gente vai olhar lá o Navbar. Então a gente vê aqui no Navbar, eu vou pegar um exemplo, esse exemplo aqui é um pouco mais avançado que eu quero. Ver se tem um mais simples aqui embaixo. Pode ser esse aqui, ó. Eu vou tirar só esse disabled. Então eu copio esse navbar. E agora eu vou colar isso aqui. Então a gente vai ver se isso aqui funcionou, se isso aqui deu certo. E eu tenho minha barra lá em cima. O que eu quero fazer só é tirar esse botãozinho, nada a ver. Então eu vou tirar esse botão que está com a classe disabled. Basta apagar isso aqui. Lembrando que esse padrão do navbar do Bootstrap, ele já vem com esse comportamento aqui, ó, de fazer o botão de hambúrguer quando a tela fica menor. Se a tela passar de um threshold, ele muda para o botão de hambúrguer. Se vocês não importarem o JavaScript, ao clicar aqui não vai dar certo. Esse efeito com JavaScript, tá? Então aqui a gente tem a básico do menu. Por enquanto eu não vou mexer mais nele, depois a gente vai olhar questão de layout, né? E aí eu pedi para vocês escolherem 3 componentes qualquer do Bootstrap. Eu vi que algumas pessoas usaram carrossel, algumas pessoas usaram formulário, algumas pessoas usaram carrossel, formulário, teve alguém que usou o modal. Então vocês têm preferência de algum componente que vocês queiram que eu use aqui? Card, então vamos começar usando um card. Então, como eu falei, o card ele tem no Bootstrap
ele é só um card. No Material Design ele é um pouco mais complexo, ele tem toda uma lógica por trás dele, né? Então, deixa eu ver um card aqui com uma imagem. Podemos pegar esse aqui. Esse aqui é uma imagem. Pode ser esse aqui, mas eu vou tirar esses links embaixo. Então, eu vou adicionar esse card. Se vocês quiserem, acho que eu tenho até uma outra ideia depois de utilizar o card. Então, coloquei o card, vamos ver como fica. Esse card acabou ficando dentro do navbar, porque eu errei ali, ó. Vou botar aqui fora da tag nave. Agora sim. Então aqui eu tenho um card. Tá? Se eu quiser dar uma margem aos lados, a gente tem um componente no Bootstrap que a gente pode utilizar. Eu vou pegar tudo que tiver na main, digamos assim, eu vou colocar dentro dele, que é o container. Então o container ele vai dar esse espaçamentozinho, tá? Fica um pouquinho melhor. Não fica tão centralizado. Se eu quisesse colocar um nave no container também, ele cortaria os cantos, mas eu vou deixar dessa forma. Eu vou dar uma limpada nesse card. Eu vou tirar essa lista aqui. Eu vou tirar essa lista, eu vou ter um título, um texto e 2 links. Vou deixar um link só. Fazer uma coisa assim. Se eu pensar aqui... Alguém tem alguma ideia de imagem que a gente possa baixar? Vou botar ali naqueles... Tá legal. Então, eu vou salvar essa imagem. Já lá na minha pasta, eu vou colocar uma pasta chamada IMG aqui. Vou dar um nome de sample aqui para ela. E aí eu vou mandar importar essa imagem. Notem que o VS Code ele tem um autocompletezinho, então se eu colocar Ctrl espaço aqui, eu consigo navegar. Então a gente consegue facilmente achar os itens que estão nessa mesma hierarquia. E aí eu tenho esse cardzinho aí. Depois a gente pode mudar essa imagem. E aí eu quero fazer um outro detalhe. Deixa eu criar, eu vou copiar esse card. Então eu vou criar 3 cópias desse card. Então eu fiquei com 3 cards. Repare que ficou cada um numa linha. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês. Vou criar uma outra div aqui. Eu vou fechar lá no final também. Eu só lembro. Alt Shift F, ele dá um auto-ident aqui pra gente. Tá? Essa div aqui, o que eu vou fazer nela? Eu vou usar uma outra coisa que tem aqui no final do card. Styles. Que é a questão de layout dos cards. Então eu posso criar um card group. Então tem esse exemplo aqui, ó.
é só chamar isso de um card group. Então vou chamar aqui card group. E agora tem meus 3 cards na mesma linha. Nesse exemplo aqui não muda tanto, mas se vocês notarem, ó, esses 3 cards aqui eles têm tamanho diferente. O card do meio é um pouquinho menor dos outros. Então, para fazer isso, o card group então ele vai deixar os cards com o mesmo tamanho. Ele faz mais esse efeito aí, tá? Tem outras, cadê? Aqui o rodapé vai ficar alinhado, tá vendo? Dá um efeito legal também, apesar dos tamanhos serem diferentes. E tem o deck também. O deck as cartas não ficam coladas. Vamos colocar um deck aqui. Então posso, em vez de usar o card group, a gente vai usar um card deck. Deixa eu ver só se é isso mesmo é. E os cards ficam um pouquinho separados. Certo? Então a gente pode fazer um card assim. E tem um outro tipo de card. Né? Grid. Tinha um outro, mas acho que eles tiraram. Esse aqui, ó. Esse aqui também é interessante. Que é por colunas. E aí eles não necessariamente têm o mesmo tamanho. Pode ser interessante num site tipo de notícia, onde a gente tem vários cards com tamanhos diferentes. Então ele chama aqui card column e vai jogando as cards e a gente tem esse efeito. Certo? Também é outro interessante. Eu queria que esses meus cards tivessem uma sombra. A gente viu lá, por exemplo, no... Antes de botar a sombra, a gente pode botar uma corzinha aqui. Como eu falei antes, essas cores a gente tem que pensar nelas mais como contexto do que como valor, né? Pode colocar essa bordazinha diferente. Eu vou usar o primário, esse exemplo aqui, ó. Então esse aqui é esse border primário. E aqui ele também bota uma margem. Vou botar esse efeito aqui nesses cards. Lembrando aquela dica do Ctrl D. Se eu selecionar só esse nome aqui, ó, eu consigo com Ctrl D selecionar os 3 elementos. Aí eu posiciono aqui, Ctrl V, Ctrl S, e eu ditei as 3 linhas de forma mais simples. Vamos lá ver o que aconteceu. Ó, ele botou uma bordazinha, legal. Mas eu queria colocar uma sombra também. Então, para sombra, se a gente digitar aqui em cima Shadow, vou abrir numa janela separada, porque reparem que o Shadow ele não entra como componente, ele entra como utilidades. Então também tem mais coisas aqui nos utilities, por exemplo, Flex, que a gente já viu, questão de float, coisas de cores, tamanho, espaçamento, visibilidade, alinhamento. Então tem várias coisas aqui, ó, que ficam disponíveis aqui. Para o Shadow, colocar essa regular aqui. Então, para colocar a regular, ó, a gente usa Shadow, é o Shadow puro. Então, basta eu aplicar essa classe aqui. Então, de novo, eu vou repetir aquilo, ó, eu vou selecionar essa palavra toda, que vai pegar nas 3, Ctrl D, Ctrl D, seleciono isso aqui, Ctrl V, aplico o Shadow nos 3 cards. E aí eu tenho uma sombra, um sombreamento, não sei se vocês conseguem identificar aí, um sombreamento nos cards. O card passa a ter um espaço, né? Ele parece que ele tem uma certa elevação. Tá, então aqui a gente usou talvez 2 dos componentes, mais algum componente que vocês queiram utilizar.
Não? Vou pegar então... Eu não queria botar um modal, porque o modal seria legal botar com botão, né? E o modal ele também trabalha com JavaScript, então o modal tem essa desvantagem de ter isso aqui. Mas a gente, vamos botar um modal solto lá embaixo, não tem problema não. Só para a gente ver ele. Então depois dos cards, ainda dentro do container, eu vou colocar um modal aqui. Vamos ver como é que ficou isso. Tá? Tem que ser aqui. Ele ainda não está aparecendo, acho que a gente vai ter que configurar o JavaScript dele. Seria esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Então a gente poderia ter um modal assim. Eu vou tirar esse ponto, ponto, ponto aqui. Então, deixar dessa forma o modal. Beleza? E aí a gente pode colocar um outro exemplo. Deixa eu mostrar um aqui que eu acho legal. O Toast também, de certa forma, precisa de um JavaScript. Deixa eu ver se ele tem um Toast. Vou usar esse aqui só para a gente ver. Esse aqui é relativamente novo, tá, pessoal? Também não apareceu. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele fora. Eu não sei se ele está ficando aqui atrás, ele não está visível. Deixa eu pegar um outro. Esse alerta eu também acho interessante. Não, não é alerta não, é o badge. O badge, ele é bem simples. Eu vou até colocar nos cards. Pensar aqui. Vou colocar dentro do card. Então, esse primeiro é o maior. Deixa eu pegar esse H4 aqui. Vou colocar lá no card. Vou colocar aqui no card content. De novo, como meus três cards são iguais, se eu selecionar isso aqui, ó, deixa eu pegar lá de cima, seleciono isso, Ctrl D, jogo para o lado e eu vou colocar aqui um badge. Eu vou apagar esse H4, eu estou interessado só no spam. Deixa eu apagar esse H4 aqui. E a gente tem esse badge. O que esse badge faz? É essa mensagem aí. Eu poderia colocar um número. Então aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 1. Então aparece esse número aqui. Deixa eu aplicar o primary. Tá? Seleciono aqui, Ctrl D, Ctrl D. Não, peraí. Tá pegando aqui, tem que ser esse. Ctrl D, apaga primary.
Então o primary fica dessa forma. Tá, então eu fiz rapidinho aqui só para a gente fazer. E aí o próximo passo era a gente aplicar um tema. Alguém quer botar um tema aí? Eu esqueci qual que era o link do site, deixa eu pegar ele aqui. Fio de trabalho. É o colors.co. Valeu, Léo. Você quer que a gente use esse aí ou você só passou o link? Vamos usar esse mesmo? Então, nesse... E aí vem uma parte da matéria que eu sei que algumas pessoas estão fazendo com a Renata, a parte de interface gráfica. A gente tem algumas cores aqui, ó. A gente vê que esse amarelo aqui ele se destaca bastante. Então, por exemplo, eu posso colocar esse amarelo nessa cor aqui, ó, para destacar só esse elemento aqui. Tá vendo? Posso colocar ele só dessa forma. Essas cores aqui, ó, podem ser as primárias. Eu posso talvez usar esse cinza para as letras, para texto. Então, a gente vai trabalhando a página dessa forma. O primeiro passo, então, é lá no início, debaixo de onde eu importei o Bootstrap, eu vou adicionar outro link, um CSS. Ele já dá aqui um style.css, se a gente apertar Ctrl e clicar nele, ele vai criar o arquivo para mim. Show, está resolvido. Então agora a gente vai trabalhar com esse arquivo style.css. Então, vamos primeiro botar uma cor de fundo aqui nesse navbar. E aí tem vários processos diferentes que a gente pode trabalhar. Eu posso, por exemplo, eu vou sobrescrever, tá, pessoal, as cores do Bootstrap. A gente poderia, por exemplo, personalizar o Bootstrap, mas eu acho que sobrescrevendo ele é melhor. Então, se eu selecionar aqui, ó, eu consigo ver qual é esse elemento aqui, ó. Então é o elemento div, cuja classe, cujo ID é navbar. Então eu posso acessar só esse elemento. Então, como é que a gente faz isso? Eu quero pegar um div. Na verdade, vou pegar só o ID dele. Qual que era o ID mesmo? Deixa eu olhar aqui. Vou pegar esse elemento aqui, ó. Uma nave cuja classe seja navbar. Então, nave.navbar. Então, esse é o meu seletor. E a gente vai jogar um background aqui. E aí eu gosto de jogar qualquer coisa, só para a gente ver se funciona. Então a gente dá uma olhada lá, ó, não funcionou. Se a gente olhar aqui, ó, esse elemento aqui, ó, a gente consegue pegar exatamente o elemento. E aqui embaixo, a gente pode ver que ele está apagando aquela cor que eu joguei, ó. Então, se vocês olharem, tem uma tagzinha a mais aqui que a gente não chegou a falar ainda, que é essa exclamação important. Então, apesar de, e é isso a gente chegou a falar, o meu CSS está sendo importado depois do CSS do Bootstrap, o Bootstrap ele aplica um important.
Então, como é que funciona a lógica de prioridade? É tipo cascata. O arquivo que vem por último, ele vai ter prioridade no arquivo que veio antes. Depois, o inline aqui vai ter prioridade sobre os arquivos importados, mas a gente pode jogar aquele important lá que força ele. Eu tenho duas soluções. Ou eu jogo o important no meu também. Sempre que vocês puderem evitar utilizar o important, é melhor, porque isso vai virando uma bola de neve e vai dando trabalho. Ou se a gente olhar lá, ó, o elemento que estava me proibindo de mudar a cor, ó, é exatamente o BG-Light. Então, se eu tirar o BG-Light daqui, eu consigo, ó, basta eu tirar essa classe aqui, ó. Ó, agora aplicou. Tá vendo? Então, assim eu consegui pintar. É sempre bom a gente ter esse processo, porque às vezes é um pouco frustrante, às vezes, a gente tentar, ainda mais que a gente pega alguns exemplos desses prontos, a gente vai tentando alterar as propriedades e não consegue. Então, por isso que eu gosto de fazer bem passo a passo. A cor de fundo, vocês têm preferência qual cor a gente usa no menu? Pensei nessa aqui. Pode ser essa? Ou talvez uma mais escura? Tem preferência? Um menu mais claro ou um menu mais escuro? Legal essa? Então aqui a gente tem esse menu. Ficou legal lá. A gente pode jogar, talvez dê um contraste legal, ó, a cor de fundo do meu body como essa outra cor aqui, ó. Em vez de ficar um fundo branco, a gente pode usar esse outro fundo aqui. Então vamos testar se isso aqui dá certo. Então eu venho lá, eu vou colocar o elemento body, eu vou colocar o background color dele com essa outra cor. Ó, acho que deu um efeito legal, né? Agora a gente pode alterar as cores, apesar de que a cor que já está aqui ficou bem legal, né? A cor do menu também ficou uma cor legal. Então a gente pode tentar. Eu vou usar essa outra cor aqui que é bem escura. Talvez o chumbo tenha um efeito. Vamos testar as duas. Então vamos testar as duas. O que eu quero alterar agora? Eu quero alterar as letras do menu. Então como é que a gente identifica essas letras do menu? Vamos dar uma olhada lá no HTML. Então as letras do menu são esses caras aqui, ó. São um link cuja classe é navLink. Então vamos alterar isso lá, ó. Então eu quero um link cuja classe seja navLink. Eu quero que o color dele, e aqui não é background color, tá pessoal? Background color é cor de fundo. A cor dele vai ser essa mais escura. Às vezes não dá para saber se funcionou, então o que eu faço? Deixa eu jogar um yellow aqui. Eu tenho a impressão que de novo a gente vai ter o problema do important lá. Ó, tá vendo? Não funcionou. Então vamos dar uma olhada de novo. O que está acontecendo com esse elemento? Então eu seleciono, opa, eu seleciono esse elemento e aqui, ó, a gente consegue identificar que ele tem algumas propriedades de cor, né? Então o navbar light está sendo aplicado nele. Espera aí. Então a gente tem o navbar light. Cadê o outro? Tem um A, que seria a cor padrão, né, do A. E parece que ele não pegou a minha cor.
O root. Por que ele não pegou minha cor? Será que eu escrevi errado? Ah, é nave-item, não é nave-link. Não, é nave-link, tá vendo? Então vamos colocar aqui nave-link. Sempre bom conferir essas coisas, tá, pessoal? Então, vamos dar um F5, vamos pegar esse elemento de novo. E agora vamos ver, ó, agora eu consigo ver essa cor. Apareceu uma outra coisa interessante para mim, eu não sei se vocês notaram. Ele está dando um contraste de 3,39. Vamos falar disso aqui. Então ele está me falando, ó, que esse contraste dessas duas cores é 3,39 e tem ali um amarelinho indicando um problema, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar. Qual é a outra cor que está prevalecendo? É o Navilink. Será que se eu tirar só o Navilink dele, ele resolve? Deixa eu ver aqui. Eu posso aplicar, se eu tirar o Navilink, eu perco a referência dele. Mas eu posso aplicar a qualquer elemento A que esteja dentro de um nave-item. A gente viu esse outro seletor. Então eu vou dar uma mudada aqui, ó. Qualquer elemento que esteja dentro de um nave-item e seja um link. Botou um ponto ali na frente, né? Qualquer elemento que esteja dentro de um nave-link e seja um link. Opa, agora deu certo. Ele deu um... Ao tirar a classe dele, ele perdeu um pouco a orientação. Então, vou voltar aqui o nave-item. Opa, é nave-link. É isso que eu quero. Vamos ver então qual outra classe. Então eu estou fazendo bem passo a passo mesmo, pessoal, porque é um pouco exploratório mesmo. Esse processo de tentar identificar qual é o cara que está dando. Tem um nave-bar light ali em cima. Então vamos tirar esse nave-bar light lá de cima. Cadê esse nave-bar light? Ó, tá aqui, ó. Então se eu tirar esse nave-bar light, agora eu consegui aplicar o amarelo. Repare que o contraste do amarelo está pior ainda do que o outro. Mas agora a gente vai testar a nossa cor. Acho que ela está comentada aqui. Então aqui essa é a nossa cor, a primeira cor que a gente testou. Eu achei que ficou bem interessante, foi uma cor bem sóbria, né? O contraste está ok. Estão vendo ali, ó? Opa. Contraste AA 6,88. Então, contraste legal. Eu vou falar desses contrastes aí. Só por desencargo de consciência, vamos testar aquela outra cor também. Essa aqui, ó. Para ver como é que vai ficar essa cor. Tá vendo? O contraste já não ficou tão legal. Então, se a gente der uma olhada, ó, o contraste já não está bom, está com aquela exclamação de novo. Então eu vou manter essa cor mais escura. Então a gente tem esse menu aqui, menu dessa forma. Então o que é esse valor aí, esse AA? Se a gente pesquisar na internet, font color contrast, eu esqueci o nome exato, é isso aqui, ó. Esse site aqui, ó, Contrast Check, a gente escolhe duas cores e ele vai dizer para a gente qual é o contraste das cores. Existem dois padrões, tem o WCAG-AA e o WCAG-AAA. Idealmente a gente tenta passar o AAA, mas dá para aceitar passar no AA. Eles vão medir, aqui embaixo ele explica mais sobre os contrastes, eles vão medir não só a questão de legibilidade, como também
a questão de uma pessoa que não consiga enxergar um certo tom de cor, isso vai ser visível ou não para esse contraste, tá? Então, de preferência, tentar passar nesses contrastes aqui, ó, tá? O texto grande, ele exige um contraste um pouquinho menor. Então, se a gente pegar cores, vai mexendo aqui nas cores, ó, e elas vão ficando mais ou menos legíveis, dependendo dos contrastes, tá? Então, aquela informação que já apareceu lá em cima é exatamente o contraste dessa cor. Então, eu vou aplicar essa cor também no... Talvez não no card title. Vou aplicar no card title e no texto. Pode aplicar ela aqui também, ó. Então, vou aplicar essa cor aqui também. Onde é que eu aplico isso? A gente vem aqui, ó, p.cardText. Então, vamos dar uma olhada lá. E eu não preciso criar outra regra. Eu posso colocar aqui, ó, p.cardText. Vamos ver se aplicou. Era essa aqui, né? (2FC33). Então, aplicou já. Não mudou muita coisa, mas aplicou essa outra cor aqui. Certo? Então, a gente já tem esse efeito. Essa cor aqui. O card title, a gente pode tentar aplicar uma outra cor. A gente tem o H5 card title. Eu posso aplicar só no card title. Então, eu coloco ponto card title. Vou tentar botar uma outra cor. Vamos ver se o contraste, por ele ser maior, ele aceita, por exemplo, essa aqui. Então ficou um pouquinho mais apagado, mas como a letra é maior, não tem tanto problema. Tá vendo? Então a gente consegue ter uma margem um pouco melhor. E eu vou colocar esse link aqui com aquele amarelão, para a gente dar um destaque para o link. Então, como é que eu seleciono esse link? É o a.cardlink. Então eu venho lá embaixo, a.cardlink, color. Por enquanto eu vou jogar só um yellow para a gente ver se funciona. Funcionou, acho que não vai dar um contraste legal. A gente pode mudar a cor de fundo do card para dar um efeito mais legal. Já vi que não vai dar certo essa cor aqui. Opa, peguei a cor errada. Então essa cor não está legível. Se a gente der uma olhada aqui, ó, vai dar um contraste péssimo, né? O que a gente pode fazer? Eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar o fundo dela. Então eu posso colocar o background color dessa cor e um color talvez dessa outra cor. Também não ficou legal. Apesar de estar legível agora, né? Se eu aplicar talvez um button aqui, cadê ele? Então, se a gente aplicar um BTN aqui, ele vira um button. A gente também tem o BTN block. Vou deixar assim, pessoal. Não está bonito, não? Mas vou deixar dessa forma. Então eu vou aplicar um BTN e um BTN block. Então a gente tem uma coisa assim. Eu posso tentar mudar a cor de fundo do card. Como é que a gente faz para mudar a cor de fundo do card? Então a cor de fundo do card
a gente vai ter dentro do card, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Não dá para pegar só o card. Vamos dar uma olhada lá no HTML. A gente tem esse elemento aqui, ó. Card border primary. Então, primeiro, pode mudar todas essas coisas. Então, eu posso mudar a borda. Vamos fazer isso. Eu vou tirar esse border primary. E aí ele vai tirar aquela bordinha. Ficou até melhor sem borda. Mas quero botar uma borda dessa outra cor aqui, ó. Pra gente ver como é que fica. Então, eu vou falar que o div que seja um card. Vamos dar uma olhada lá. Um div que seja um card. Eu quero que o border. E aí a gente consegue fazer... Peraí. A gente tem essa sintaxe aqui, ó. A gente vai falar qual é a largura da borda, qual é o estilo da borda e qual é a cor. Então, eu quero uma borda de 1 pixel, sólida. Eu vou mostrar algumas outras para vocês verem. E eu quero essa cor aqui. Cadê? Essa cor aqui. Aí, ficou legal. Só para mostrar alguns outros tipos. Vou botar um dotted, só para vocês verem. Não sei se está muito visível, mas o dotted é pontilhadinha. A gente tem vários estilos de borda. Eu vou deixar o solid mesmo. Então a gente tem uma borda desse formato. Eu quero mudar agora a cor de fundo do meu card para essa cor mais clara. Então eu vou aplicar um background color para essa cor aqui, ó. Então a gente tem uma coisa assim. O botão ficou muito ruim, né? Será que a gente consegue achar de forma que o contraste dê uma melhorada? Talvez a cor mais escura. Vamos testar a cor mais escura. Então a cor mais escura é essa aqui. Vou colocar ela aqui no botão. Já deu uma melhorada aqui, ó. Vamos conferir como é que foi o contraste. Ó, contraste de 11, legal. Vou deixar dessa forma. O que mais que eu quero mudar? Eu vou mudar esse elemento aqui e o launch do modal. Eu não vou mexer no modal, tá? Vou deixar para vocês, mas eu vou mudar então mais esse elemento e esse elemento aqui. Então, eu quero mudar esse elemento aqui agora. Vamos olhar para ele de novo. Seleciona ele aqui, dá uma olhada, ó. É o span.bad primary. Então, se a gente olhar aqui, ó, o bad primary aplica um color e um RGB color nele. A cor que eu quero vai ser uma das cores daquela paleta. Então, eu vou ter que mudar essas duas. Então, talvez seja melhor eu tirar logo esse bad primary. Então, vamos lá. Eu vou deixar o bad, porque eu quero aquela... Você vai ver que dali eu acho que é uma margem. Mas eu vou tirar o bad primary desse elemento. Então, todo elemento que seja um span e tenha uma classe badge, eu vou mudar o color e o background color. Na verdade, eu vou aplicar a mesma lógica do botão. Vamos ver se vai ficar legal. Vou colocar aqui, ó. Não, não gostei. Eu vou tentar fazer isso aqui com essa cor aqui, talvez. Também não vai dar muito certo. Alguém tem alguma ideia de como é que a gente pode fazer esse elemento aqui?
talvez essa cor com essa cor. A gente pega aqui o spam.badge. A gente vai mudar o color e o background. Eu vou deixar o background escuro. E a cor, eu vou tentar usar essa cor aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Não é bem o que eu queria, não. Vou tentar aquela cor lá de cima do navio bar. Pode ser dessa forma, acho que não tá tão ruim. Ele não está destacando tanto, né, quanto o outro, mas não está tão ruim não. E aí, para esse último elemento aqui, eu vou aplicar essa mesmo conjunto de cores. Então, qual é esse elemento? Pode olhar no HTML. Lá embaixo, eu tenho um button aqui em algum lugar. Button primary. Eu vou tirar esse button primary dele. Eu vou deixar só button. Como a gente só tem esse button, não é uma boa prática, tá, pessoal? Deixa eu aplicar ele aqui em cima. Não é uma boa prática vocês aplicarem a todos os botões, mas como a gente só tem esse nesse momento, eu vou... Opa! Por que que não foi? Tá puxando do BTN. Eu vou tirar esse BTN dele também, só pra gente ver se é só isso. Não, não ficou legal não. Ué, mas o outro também tem. O botão do link eu também botei como BTN. Eu botei BTN, BTN block. Tá? A cor ele aplicou corretamente, a cor de fundo que não. De onde que ele está puxando o background color? Eu não vou gastar muito tempo aqui não, mas por algum motivo ele não está puxando o background color ali. Deixa eu ver se eu forçar a barra de jogar um important aqui. Aqui. Só para forçar a barra. Evitem usar dessa forma, tá? Se vocês quiserem colocar um bloco igual eu botei lá embaixo também, é até legal para a gente ver a diferença. Vou botar um BTN block aqui, ele vai pegar toda a barra ali na horizontal, vai fazer esse efeito aqui, ó. O negócio que tem me incomodado, eu não sei se vocês não estão incomodados, mas eu acho que esse card está muito colado da barra de navegação. Não incomodou ninguém isso aqui não? Só a mim incomodou isso? Isso? Por que vocês não iam falar nada?
Então, a gente poderia colocar uma margem. Para isso, esqueci de mostrar. Se a gente olhar esse elemento span, esse valor aqui, ó, é exatamente esse padding. Esse padding aqui que está dando esse efeito em volta, tá? Então, a gente poderia fazer... Esse botão aqui ficou bem ruim, né? Mas não vou mexer nisso, não. Vou fingir que não existe aquele botão. Então, o que a gente pode... A gente poderia colocar um espaçamento superior ali, na mão, botar uma margem, mas a gente tem no Bootstrap as classes de utilidade para aplicar margem e padding. Basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Fizeram uma mudada nessa documentação. Mas basicamente o que a gente tem é isso aqui, ó, MR3. Significa margem right, tamanho 3. Então, eu posso vir aqui nesse card e aí a gente pode botar a margem ou top, e aí essa margem, deixa eu mostrar lá na página. Eu posso botar esse elemento aqui, uma margem para cima, e aí ele ficaria afastado, ou no navbar uma margem para baixo, ou uma margem top, ou uma margem bottom, tá? Então, eu vou pegar nesse elemento aqui, eu posso pegar do container, e nesse container aqui eu vou colocar uma margem top, fazer como o Erickson falou lá, SM3. Eu acho que esse formato é o formato antigo. Não, deu certo. E aí a gente tem uma margenzinha aqui, fica mais agradável o site, né? Então aqui a gente tem nossa página. Só fazer mais uma coisinha aqui, ó. Eu acho que seria legal se tivesse uma borda inferior nessa imagem. Para dar uma separada aqui, ó. Como se tivesse essa borda aqui em volta, mas só a parte inferior da imagem tivesse uma borda da mesma cor do card. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos olhar primeiro se... Eu não vou mexer aqui, deixa eu ver como é que está essa imagem. Card Image Top. Então eu vou alterar essa propriedade aqui, ó. Então toda imagem que tenha um Card Image Top, eu quero mudar isso. Então a gente tem uma propriedade chamada Margin Color. Cadê? Mas não tem não. Eu vou direto aqui no Margin Bottom. E eu vou utilizar a mesma... Cadê? Aqui. As mesmas propriedades que a gente já usou do outro. Não funcionou, deixa eu ver aqui. Ó, o Margin Bottom não funcionou por causa do Image Top. A gente pode aplicar uma margem acima desse card, talvez. Vamos testar dessa forma. Então, o card body, eu vou aplicar essa margem. Vamos dar uma olhada lá. Como é que é? É o card body. Mas seria um margem top. Também não deu certo. Escrevi certo isso? O que você está reclamando aqui? Invalid property. Opa, escrevi errado.
width, block mode. O margin type saiu? Length percentage alto. Então, deixa eu aplicar um margem geral aqui, igual eu fiz no outro. Ah não, pessoal, vocês também não me ajudam, né? Eu quero botar uma borda, não uma margem. Só confirmar aqui. Eu tô com margem da cabeça do outro e... Aí, agora ficou legal. Deu um efeito bem legal, né? O fato de separar. Só que aí, repare que aqui já não ficou legal, ó. Eu achei isso aqui legal, mas aqui eu já não queria que ficasse assim. Então, só para mostrar que a gente sabe fazer isso, a gente pode usar aquela propriedade first of type. Ou first. Vamos dar uma olhada como é que está no HTML. Então, lá no HTML, a gente tem um div cardBody, depois outro div cardBody, e aqui acaba o nosso card. Ó. A gente tem uma imagem, um div, um div. Então, se eu usar o first of type, deve dar certo. Então, cardBody, dois pontos, first of type. E aí teve aquele efeito que eu queria. Show? Mais alguma modificação que vocês queiram fazer aí na página? Acho que acabou ficando legal, pessoal. Esse amarelo ficou meio forçado, né? Só para a gente usar o amarelo. Mas é sempre legal. Eu acho que esse aqui não deveria ser amarelo. Vamos mudar esse cara aqui. Vamos aplicar um button. Deixa eu aplicar um diferente. Deixa eu aplicar essa mais clara aqui. Ah, não adianta botar a mesma cor, né? Então deixa eu inverter aqui. Esse aqui vira o color e esse aqui o background. E aqui tem que ter o important. Não gostei não. Background. Essa aqui. Então, aqui é só um ajuste fino. É só para a gente ter. Eu vou fazer com o mesmo formato lá do Navbar. E a cor seria essa aqui. Sim. Ficou mais legal agora. Então, reparem que a página ela tem um tom, né, que ela respeita mais, que é esse meio azul aí, mudando os formatos, né? Agora que eu estou vendo aqui, que vocês não sabem, mas essa região aqui, ó, a região superior esquerda do meu notebook, ela não tem nenhum dead pixel, né? Ela tem um dead circle, que é um círculo inteiro aqui que eu não vejo nada. Então eu não tinha visto que esse navbar aqui estava bem fora do tema. Eu não vou mexer nisso não,
Mas esse cara aqui eu fui ver agora só, ele está bem fora do padrão da página, né? Mas a ideia então, a gente tem aqui um cardzinho mais ou menos legal, para que a gente dê uma mudada no card do Bootstrap. Ele tinha lá por padrão botar essa borda no card, mas a gente quis botar uma borda também abaixo da imagem. A gente podia ter feito uma imagem dos pontos after também, para aplicar isso aí. A gente colocou também uma sombra nessa imagem, por padrão o Bootstrap não coloca sombra. Poderia colocar uma sombra até nesse menu superior. Mas a ideia é essa, a gente vai brincando mesmo e vai montando a página. E quando a gente tem um layout, é o que eu falei com vocês, vocês podem brincar aqui, gerar qualquer cor. Esses sites que geram templates, layouts, essas coisas, eles costumam dar umas combinações bem legais. Se a gente for fazer de cabeça, não fica legal. Tá vendo isso aqui? Deve dar um efeito legal. A gente pegar esse vermelho, ele vai contrastar bem com esses outros. Se a gente for pegar um site mais sério, por exemplo, um site tipo XP Investimentos, que é um site de dinheiro, um site de investimento, ele tende a ter um visual bem sério, né? Eles usam a combinação de cor preto e dourado, né? Que são uma combinação bem de realeza, né? De joia, de coisa assim. Tá vendo? Os sites têm usado bastante branco também, mas aqui a gente vê as cores primárias, então preto, esse amarelo aqui, ó, e o branco, tá vendo? A gente pegar, por exemplo, o Itaú. Então, o site de banco tende a ser um site que vai usar uma combinação de cores mais sérias, tá vendo? Se a gente for pegar um site mais, sei lá, nunca entrei no site da Disney, como é que é o site da Disney? Que aqui já não vai ser um site mais sério, aqui eles já podem trabalhar mais com cores. Então, tá vendo? Ele já vai jogar aqui alguma coisa bem na cara aqui da pessoa, tá vendo? Aqui ele está bem voltado para as séries que ele tem, né? A gente pegar um outro site de Coca-Cola, por exemplo, não quer passar uma mensagem séria, né? Passar uma mensagem mais leve, digamos assim. Então uma cor bem colorida, tá vendo? Um site bem colorido, até aqui, ó, chega a destacar o vermelho, né? Um vermelho bem claro, mas é a cor deles. Então, dependendo do tipo de site que vocês vão fazer, ele vai ter cores diferentes. Então, o que vai definir a cor do seu site é o que você quer passar. Deixa eu ver se eu, voltando aqui no site da Coca-Cola, até o tipo de letra usada pode ser uma letra mais ou menos séria. Se a gente pegar o New York Times, que a gente já tinha visto em sala de aula, ele tende a usar essa letra dele, né? Uma letra bem de jornal antigo. Repare que ele usa bastante branco. Se vocês forem pegar a maioria desses sites estrangeiros, eles usam bastante branco na página, né? Se a gente for pegar aqui alguém tem um outro site internacional de notícia que a gente possa... Tá vendo? Usa bastante branco, ó. Tá vendo? É bem limpo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, e aí aqui é
um pouco diferente. Se a gente for pegar o mercado local, no mercado local eles não seguem esse padrão. Mesmo que tenha mudado a página recentemente. Mas estão vendo, já é bem mais colorido, ó. Estão vendo como é que é mais... Você vê que isso aqui é uma propaganda de todo tamanho no início da página, né? Então, eles têm essa questão de elementos por cor aqui do lado. Mas é um site mais colorido. Vamos ver como é que tá o da Gazeta. Já está mais puxando para aquele outro formato que a gente viu dos internacionais. Então depende um pouco também da decisão da pessoa, né? Vamos ver, o Caleb passou o link aqui do Bloomberg. Deixa eu abrir aqui. .com. Eu queria entrar no subscription, não queria só entrar no site. Mas tá vendo, o Bloomberg também é bem preto e branco, né? Até o que chama a atenção dele aqui, o botãozinho de logar, não é tão fora. Então, sites de notícias, site de banco, site de investimento tendem a ser sites mais sérios, né? Quando a gente pega um site que pode ser mais descolado, digamos assim, já são sites mais simples. Então, vai depender também do tipo do produto que a gente tem, né? A gente for pegar, por exemplo, cores de site de comida, então, cores de site de pizzaria. Se a gente for pegar, por exemplo, o iFood, então cada nicho de mercado vai ter algumas cores mais utilizadas naquele nicho. Então, isso, a gente poderia passar aulas e mais aulas só falando questão de cor de site, tá? Mas é sempre bom dar uma pesquisada. Na prática, a gente vai fazer, se você pegar um trabalho de freela, você vai ter a marca do seu cliente. Então, normalmente a gente fica... O nosso template ele vai ficar preso à marca do cliente. A gente vai ter um tema em cima daquela marca do cliente e é isso que normalmente vai definir qual cor a gente vai utilizar para isso. Mas o branco é nosso aliado, tá, pessoal? A gente pode usar bastante branco. Branco e preto, né, nas nossas cores. Aqui a gente acabou usando uma cor um pouquinho diferente do preto, mas que fez um efeito interessante. E na próxima aula a gente começa a falar sobre layouts. Acabou que hoje não deu tempo da gente fazer isso, mas na próxima aula a gente fala dos layouts.